strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com a lindinha Strangers in the Night, super sucesso na voz de Sinatra. Se você curte inglês, música, Sinatra, assim como eu, não saia daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class on your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Milena, professora de inglês, professora de música, musicista profissional e mestra em ciências da educação com especialização em tecnologia educativa. E também sou muito fã de Sinatra, então... Dá pra ver que eu não tiro o sorriso da cara, né? Já tô assim com um sorriso de orelha a orelha. E se você também é fã do Blue Eyes, já tivemos aqui na série Fly Me to the Moon e também New York, New York, super clássico de Sinatra. Aliás, o que é que não é clássico na voz de Sinatra, né? Impressionante. But let's go. Ainda tem um monte de outras músicas aqui na série que também foram gravadas por Sinatra, embora algumas vezes não seja a versão mais famosa. Por exemplo, eu fiquei assim muito chocada, muito surpresa, quando eu vi que Sinatra gravou Killing Me Softly, que é uma música que eu conheci com Fugees na década de 90. E aí, muito tempo depois, eu fui descobrir que tinha uma gravação de Sinatra. Então, assim como Killing Me Softly também já está aqui na série Aprenda Inglês com Música, tem outras canções que a gravação principal, assim, não foi a do Sinatra, então provavelmente está aqui na série com referência de outro artista, outro cantor, outra banda, que é aquela que as pessoas mais pensam quando pensam naquela música, alright? Mas tem aqui alguns Sinatras já na série, os dois mais famosos e mais clássicos, com certeza, New York, New York e Fly Me to the Moon. E hoje, então, um terceiro aí sucesso para entrar nesse time, Strangers in the Night. Já deixa seu like aí, que você já sabe que vai ser uma aula maravilhosa. Então, relaxa para curtir muito e aprender muito inglês com esse super clássico. A gente começa pela parte 1 com a compreensão da letra, para você entender tudo que diz, palavra por palavra, dessa letra lindinha. Na parte 2, estruturas do inglês, então aspectos aí gramaticais, coisas que você vai aprender com a letra de Strangers in the Night e levar para sua comunicação em inglês no dia a dia. E a gente termina na parte 3 com o passo a passo da pronúncia para te ajudar a arrasar no karaokê cantando Strangers in the Night direitinho e também, claro, melhorar o seu speaking de forma geral, né, com a ligação das palavras, também a sua audição, né, porque você aprende a perceber melhor os sons ligadinhos, sem falar num extra que muita gente diz, né, assim, é uma opinião quase que unânime, que Frank Sinatra é uma excelente referência para a pronúncia do inglês. Ele articulava muito bem as palavras, então é fácil de entender o que ele diz. Enfim, mais um ponto para o Sinatra. Are you ready? Let's go! A letra diz o seguinte: Strangers in the night, exchanging glances. Desconhecidos na noite, trocando olhares. Então, esses desconhecidos, claro, poderia ser estranhos na noite. É que em português é uma palavra que às vezes, né, soa um pouco estranho. Mas a ideia é duas pessoas que não se conhecem, né? Estranhos na noite, estranhos um ao outro, desconhecidos um ao outro, trocando olhares. E que tipo de olhar é esse? É aquele olhar rápido, assim, sabe? Aquela olhadinha típica de quando você tá de olho em alguém na noite, né? Dificilmente você encara logo, né? Mas você dá uma olhadinha, disfarça para dar mais uma olhadinha, confirmar se aquela impressão estava certa, né? Então, essas olhadelas são glances, que chamamos também de olhar de relance em português. Wandering in the night e to wonder, esse verbo que já apareceu várias vezes aqui na série, se perguntar, né? Ficar se perguntando, falando ali com você mesmo, né? Então, wandering in the night, se perguntando na noite. What were the chances we'd be sharing love? Quais eram as chances de que nós estaríamos compartilhando amor before the night was through? Antes que a noite terminasse, antes que a noite chegasse ao fim. Something in your eyes was so inviting. Algo em seus olhos era tão convidativo. Something in your smile was so exciting. Algo em seu sorriso
Era tão excitante, empolgante. Aqui é importante fazer essa ressalva de que a palavra exciting em inglês pode ser traduzida como excitante, mas geralmente a gente traduz como empolgante, porque ela não costuma ter essa conotação sexual, essa conotação romântica, mas sim de causar uma emoção. Something in my heart, algo em meu coração, told me I must have you. Me disse que eu deveria ter você. Strangers in the night, desconhecidos na noite. Two lonely people. We were strangers in the night. Dois solitários ou duas pessoas solitárias. Nós éramos desconhecidos na noite. Up to the moment when we said our first hello. Até o momento em que dissemos nosso primeiro olá. Little did we know. Mal sabíamos nós que, aqui poderíamos ter um that opcional em inglês, mas como não é obrigatório, não temos. Love was just a glance away. O amor estava a apenas um olhar de distância, uma olhadela de distância, um olhar de relance de distância. A warm, embracing dance away. Há uma dança quente e envolvente de distância. Ever since that night, we've been together. Desde aquela noite, nós estamos juntos. Lovers at first sight, in love forever. Amantes à primeira vista, apaixonados para sempre. It turned out so right. Tudo acabou tão bem, deu tão certo. For strangers in the night. Para desconhecidos na noite. Oh! E fique sabendo que você baixa o PDF com todas as anotações dessa aula, incluindo letra e tradução, que a gente acabou de ver, gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música, onde você baixa o PDF não só dessa aula, mas de todas as mais de 250 aulas completas aqui da série. Yeah, that's right, é isso mesmo. Agora, claro, se você quiser, você também pode ajudar a manter esse projeto no ar e ainda por cima ganhar muita conveniência para acessar todo esse conteúdo. É claro que eu estou falando dos super pacotões. Ao adquirir os pacotões, você adquire as aulas da série. Aula em vídeo, como no YouTube, aula em áudio, como no podcast, e os PDFs. E já vem tudo organizado para você em pastinhas, te dando muita conveniência para acessar esse material e, claro, garantindo que você vai ter acesso a ele para sempre. Afinal, você vai fazer download, vai guardar com você. Se um dia o YouTube sair do ar, você já tem todo esse material com você para a posteridade e, além disso, estará dando um super apoio para ajudar a manter no ar esse projeto gratuito de educação. Se você quiser adquirir os seus pacotões, o link está aí na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, também tem descrição do episódio no podcast, ok? E caso você prefira, você também pode apoiar esse projeto fazendo uma doação de qualquer valor pelo Pix tipo e-mail, na chave hello@teachermilena.com. E vamos seguir agora para a parte 2 com o estudo das estruturas do inglês. Começamos com a frase before the night was through, antes que a noite terminasse, antes que a noite chegasse ao fim. Então você já percebeu que be through pode ser usado para indicar o quê? Que algo está acabado, acabou, terminou, chegou ao fim, tá? Essa não é a única maneira de dizer isso. Dependendo aí da situação, você pode usar to be over, você pode usar to be done, mas aqui na música a opção foi pela estrutura be through, então vamos praticá-la um pouquinho. Como é que você diria? Quando o projeto terminar, e você também pode pensar estiver terminado, para te ajudar, ok? Eu vou te visitar. Quando o projeto terminar, eu vou te visitar. E eu quero que você fale em voz alta para praticar o seu speaking, ok? Tô ouvindo. Quando o projeto terminar, eu vou te visitar. So maybe you said, when the project is through, I'm going to visit you. Okay, when the project is through, I'm going to visit you. That's all right, okay? When the project is through, quando o projeto terminar ou estiver terminado, eu vou te visitar. Esse I'm going to visit you, talvez você tenha dito I will visit you. That's okay too. Agora, uma outra dica extra aí é o seguinte, visitar alguém frequentemente é dito
pay someone a visit. Pay de pagar, né? Só que você não paga nada, a visita é de graça, mas é uma maneira de dizer, tá? Visitar alguém, to pay someone a visit. Então, como é que ficaria essa frase usando agora o pay someone a visit no final? Pensa aí, ó, exercício que nem lá no intensivo, que nem a gente faz no intensivo, é pensar e falar. When the project is through, I'm going to pay you a visit, or I'll pay you a visit. Okay? When the project is through, I'll pay you a visit. Or when the project is through, I'm gonna pay you a visit. Very good! Agora vamos dar uma olhada na frase Little did we know, que é uma expressão, né? Mal sabíamos nós. Então, sempre que você quiser dizer mal sabia eu, mal sabia ela, mal sabia qualquer pessoa, little did a pessoa know. Aqui no caso da música nós, então little did we know, mal sabíamos nós. How would you say, de novo, speaking out loud, ok? Falando em voz alta. Mal sabia ela que eles se tornariam melhores amigos. Então imagina aquelas situações que acontecem com muita frequência, né? De ter alguma pessoa ali que você não vai com a cara da pessoa e de repente quando você conhece a pessoa um pouco melhor, se torna aí uma grande amizade. Então mal sabia ela que eles se tornariam melhores amigos ou amigas. Em inglês não tem diferença de gênero nesse tipo de frase. Little did she know they would become best friends. Little did she know they would become best friends. E aqui, assim como lá na letra da música, mal sabia ela que eles se tornariam melhores amigos. Esse que em inglês corresponde a um that, mas que em inglês é opcional na frase. E aí, como quase tudo que é opcional acaba ficando de fora, nós não temos a necessidade de colocar o that aqui em inglês. Mas caso você queira, você pode sim dizer Little did she know that they would become best friends. Alright? Nas frases Love was just a glance away, a warm embracing dance away. O amor estava a apenas um olhar de distância, a uma dança quente e envolvente de distância. Então aqui você já percebeu que você também pode usar to be, pontinho, pontinho, away, para falar da distância que algo está. Ok? De alguém ou alguma coisa. Por exemplo, se algo está a 200 metros de distância, it is 200 meters away, ok? E como a gente viu aqui na música, pode ser usado também de maneira figurada, ou seja, a um olhar de distância, né? Uma frase muito bonita, muito poética, né? O amor estava a apenas um olhar de distância, quer dizer, bastou eles se olharem e pronto, já se apaixonaram. Como é que você diria, então, ficando aqui nesse sentido figurado, você está a um passo de alcançar grandes coisas. Você está a um passo de alcançar grandes coisas. You're just a step away from achieving great things. You're just a step away from achieving great things. Na frase Ever since that night, they've been together. Desde aquela noite, eles estão juntos. Temos aqui um present perfect, né? They have been together. Por que esse present perfect tá aí? Você me responde. Se você acompanha a série há algum tempo, você já sabe. Embora em português a gente possa dizer eles estão juntos, se referindo ao presente, e dizer que eles estão juntos desde aquela noite, e aí você já imagina que eles ficaram juntos naquela noite e se mantiveram juntos até agora, né? Então tem toda uma história entre aquela noite e o dia de hoje. Em inglês, a gente não pode fazer isso, colocar uma frase ali no presente, eles estão juntos, e dizer desde quando. Quando a gente vai misturar presente e passado, a gente precisa do present perfect. E isso, então, justifica o they have been together, que contraído fica they've been together. E eu também gostaria de chamar a sua atenção para o ever since, que é uma variação bem interessante de desde, né? Do since, simplesmente. Ever, a gente já sabe que significa o quê? Todo o tempo que há. Então, quando a gente coloca ever since, é para enfatizar que desde aquele dia até agora, tipo, durante todo esse tempo, eles têm estado juntos, ou seja, como se eles não tivessem se separado em momento nenhum, tá? Então, simplesmente enfatiza. Poderia dizer essa frase simplesmente com since that night? Sim, poderia.
Só não ficaria tão poético e não traria essa ênfase, alright? E uma coisa muito interessante sobre o ever since é que é uma expressão muito comum em contação de histórias, quando você vai falar realmente do desenrolar de uma situação. Então, desde um momento qualquer, né, na história, até hoje, né, ever since, você dá essa ênfase, o que é muito comum e interessante em contação de histórias, e essa expressão pode ficar em diferentes locais da frase. Por exemplo, na música nós temos ever since that night, they've been together. Poderia ser o contrário. They've been together ever since that night. Ou ainda, como a música toda fala daquela noite, eu poderia não falar de novo da noite e dizer simplesmente They've been together ever since. É uma maneira muito comum de encerrar ou uma história ou uma parte da história, tá? E aí, nesse caso, a gente traduz como desde então. Então, por isso eu coloquei aqui duas opções de tradução, desde ou desde então. Se você tiver um marcador de tempo, ever since that night, você não vai dizer desde então aquela noite, fica estranho. Aí, nesse caso, você não usa o então, fica só desde aquela noite. Ever since that night, desde aquela noite. Já se você tiver um ever since no final, porque aquele ponto de início ali da marcação já apareceu em outro momento ou já está implícito, e em português a gente coloca desde então. E você já pode fazer essa anotação mental que uma frase que termine com ever since, muito provavelmente é uma frase que vai estar no present perfect, porque vai estar falando de algo que acontece agora desde algum momento, algum marcador de tempo no passado. E isso, por si só, já é uma justificativa para o uso do present perfect. E se você, como muita gente, acha que present perfect é difícil de entender ou difícil de usar, é porque você não é meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena. Olha só esses comentários aqui do curso. Amei! Que maneira maravilhosa de ensinar o present perfect. Meu Deus, tantos anos estudando inglês e só fui entender agora o uso desse tempo. Seu método é fantástico. Obrigada, teacher. Rosiane. Hi, teacher. I've been studying English for almost 2 years, but only now I understand the present perfect. Thanks a lot. Oi, teacher. Eu estudo inglês há quase 2 anos, mas só agora eu entendo o present perfect. Muito obrigada. Ruvânia. What a wonderful class! It never seemed so easy to learn the present perfect. Que aula maravilhosa! Nunca pareceu tão fácil aprender o present perfect. Cláudia. Que maravilha de comentários! Fico muito feliz. Aproveito para mandar um beijo grande para a Rosiane, para a Ruvânia e para a Cláudia. E eu peguei justamente esse ponto do present perfect aí para ver os comentários, porque eu sei que é um ponto que deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Tem gente que acha muito difícil, que acha impossível de entender, que fala, nossa, eu nunca vou fazer uma frase com um present perfect na vida. E não é verdade. Se você me acompanha por aqui, você já sabe que eu gosto de explicar as coisas de um jeito que você entenda. E a partir do momento que você entende que aquilo faz sentido para você e que você começa a experimentar, tudo vai se encaixando. Quando você menos espera, você já está fazendo frases com present perfect naturalmente. E eu já deixei tudo preparado, uma trilha preparadinha para você lá no intensivo de inglês da Teacher Milena. E sabe o que é melhor ainda? Eu vou estar do seu lado nessa trilha. E eu sei que talvez você já tenha tentado antes, já tenha comprado 1, 2, 3, vários cursos de inglês antes, esteja aí se sentindo mal, frustrado, frustrada, pensando, ai, será que vai ser mais um curso de inglês? Pois eu te garanto que não. E eu garanto mesmo, porque eu te dou uma garantia incondicional de 30 dias. Afinal, no intensivo de inglês da Teacher Milena, os alunos ficam porque amam. Eu vou amar ter você na turma, te ajudar a conquistar seus sonhos através do inglês. Então, fique ligada que logo, logo abrem as inscrições para a última turma desse ano. Quer saber mais? Clica aí no link www.intensivo.teachermilena.com. E agora vamos seguir para a parte 3 com o passo a passo da pronúncia, para deixar você cantando Strangers in the Night bem bonito. Começando então, Strangers in the Night, exchanging glances. Então, olha, night, você pode ouvir esse t marcadinho, inclusive com Sinatra a gente ouve, tá? O que é muito importante é que você lembre com relação a essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho aí. Elas podem aparecer mais, menos ou nada. Quando eu digo nada, é que pode ser night. Eu poderia encerrar aqui o som e você não ouvir esse T marcadinho, né? Ou pode ir aparecendo mais. Night, night,
tá? O que não deve acontecer, que é considerado um erro de pronúncia, é você dizer night, night. Por quê? A gente não tem uma vogal depois desse T. E dentro da fonética do inglês, esse T, ele vem purinho mesmo, sem nenhum traço de vogal, tá? Não é ti, é t, t, t. É só o T, é não vocalizado, tá bem? Então você deve evitar colocar um peso aí, que é quase como se você colocasse uma nova sílaba. Night, night, tá? Então não é night, e sim night, night, alright? Exchanging glances. Exchanging. Essa palavra pode parecer um pouco difícil de pronunciar, mas pensa em separar ex, né, que a gente fala em português assim também, né? Exchanging, tá? Exchanging, o G final não é pronunciado. Glances. Wandering in the night. Repara que você não diz wandering, tá? Você pode ignorar essa letra E aí da palavra wandering, então fica wandering in the night. What were the chances? Aqui você quase não ouviu o T de what, né? Porque fica mais fácil de juntar what were do que what were, mas estaria correto também. Were, o segundo E, não aparece, tá? Não é pronunciado. The chances, aqui sim o E é pronunciado, chances. We'd be sharing love, love, tá? Percebe que eu termino o som na letra V, love. E o O não tem um som de O, não é love, tá? E não é love, porque esse E final não é pronunciado, tá? Pintadinho de cinza aí, tá? Então, love, before the night was through. Before the night was through. Essa palavra T-H-R-O-U-G-H é pronunciada through, ok? Let's practice. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Seguindo, something in your eyes was so inviting. Então, aqui, something in, ele junto com in, tá? Poderia ser in, something in your eyes, ficaria nananã, something in your eyes. Poderia ser, mas ele preferiu something in, como se fosse um NH, something in your eyes. Aí do in pro your, juntou com N mesmo, in your eyes, ok? Something in your eyes was so inviting. Aqui, ele reduziu o T para rararã, então não temos inviting, e sim inviting, muito comum no inglês americano. Something in your smile, não pronuncio o E do final, was so exciting, então, ó, inviting, exciting. Something in my heart told me I must have you. Olha que interessante essa pronúncia, I must have you. Must, que já é uma palavra forte, né? Ainda por cima com esse T marcadinho, ganha toda uma ênfase especial. Então, told me I must have you. Let's practice. Something in your eyes was so inviting. Something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night. Vamos chegar lá. Seguindo então, strangers in the night. Two lonely people, we were strangers in the night. Então aqui ficou uma frase um pouco mais longa, mas sem grandes mistérios. Two lonely people. Então, ó, lonely, não pronuncio o E do meio. People, sempre importante verificar a pronúncia dessa palavra, né? Que se escreve P-E-O-P-L-E e não tem nada de people, tá? People. We were strangers in the night. Up to the moment. Então, não precisa fazer o up, não precisa marcar o P, tá? Consoante oclusiva, você pode só encerrar o som da vogal. Então, up to the moment when we said our first hello. Said our. Esse said our, é muito comum essa palavra our, nosso, nossa, ser reduzida ao som da letra R, o nome da letra R, R. Então, said our first hello.
tá? Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. Percebe como a gente liga glance away, porque o E final não é pronunciado, o E final de glance. Então você já liga esse som do C no away, glance away. A mesma coisa em dance away. Let's practice. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. Aqui atenção, porque quando você ler essa palavra, você vai ter aí a vontadezinha de falar turned, porque né, se encaixa tão bem em turned, mas não é assim que a gente pronuncia. Não tem o som da letra E. Então, a gente diz turned out. Do N já vai direto pro D, tá? It turned out so right for strangers in the night. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. E não saia daí que a gente vai, claro, terminar essa aula cantando a música toda. E essa foi a aula de hoje na série Aprenda Inglês com Música, a lindinha Strangers in the Night. Linda letra, música gostosa, cantada por Sinatra, boa para aprender inglês, maravilhosa música. Só falta a gente cantar ela todinha no final. Então já bebe um golinho d'água, já vai fazendo seu aquecimento vocal aí pra gente cantar junto no fim da aula. E antes de acabar essa aula, você já deixou seu like aí? E olha, mesmo que você não seja fã de Sinatra, eu sei que não é todo mundo que é fã, né, gente? As pessoas têm gostos diferentes, mas se você tá comigo aqui até o final, é porque você aprendeu inglês, você praticou sua pronúncia. Então, eu tenho quase certeza que você curtiu essa aula, você só esqueceu de dar o like. Então, deixa seu like aí. Se você não gostou de alguma coisa, então deixa o seu dislike e comenta embaixo o que é que você não gostou. Afinal, meu objetivo aqui sempre é trazer as melhores aulas de inglês com música para você. Então, se você não gostou de alguma coisa, conta aí para mim o que é que pode melhorar, o que é que você não curtiu, ok? Deixa seu feedback, que isso também é muito importante para o canal. Aproveito para te lembrar que todos os links mencionados aqui nessa aula estão na descrição. Não deixa de baixar seu PDF, é gratuito e vem com todas as anotações dessa aula. Preparei com carinho para você, então vai lá e baixa seu PDF gratuitamente. Se você quiser ser um super colaborador, uma super colaboradora dessa série, muito obrigada. Os links também estão aí na descrição. E se você quiser ser meu aluno ou minha aluna no intensivo de inglês da Teacher Milena, o curso que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e a sua relação com o inglês, já entra na lista de espera. O link também está aí na descrição dessa aula. Muito, muito, muito obrigada pela sua audiência mais uma vez. Eu estou muito feliz, adorei preparar essa aula, dá para ver, né? Gostei muito de fazer essa aula para você, espero que você tenha curtido tanto quanto eu curti preparar. E é claro que a gente se vê na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. And now, of course, let's sing! Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night,
Two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away, and ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right for strangers in the night. Do 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 do. Do 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 do.